queridos alunos da primeira série, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Saudades. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós vamos falar da Grécia Antiga. A Grécia Antiga está no livro de vocês, começando na página 31, conforme a orientação aqui do nosso roteiro, né? Os módulos que compreende é o módulo 7, 8, 9 e 10. Nós vamos ver nesses slides, né, no PowerPoint, todo o conteúdo, tá, da Grécia, tá bem explicado, vou fazer bem explicadinho para vocês, para facilitar também na hora que vocês forem ler o livro, né, e também na hora que vocês forem realizar as atividades, ok? Então, começa lá na página 31, eu sugiro para você fazer a anotação, né, como se a gente estivesse em sala, coloca aí o roteiro, faz aquele caderno bem bacana, que quando a gente estiver juntos, né, eu vou dar uma olhadinha, hein? Então, faça bem bonito. Queridos, as atividades que vocês vão fazer vai ser a página 34, 38, 41, 42, 45 e 46. Então, essas são as atividades referentes aos módulos acima, tranquilo? Vamos dar continuidade, então. Vamos falar do mundo grego. Para a gente falar de Grécia, a gente tem que voltar um pouquinho, né, no período de 1700 antes de Cristo, para a gente falar como que era a região. Nós vamos perceber que a Grécia ela está localizada na Península Balcânica, ela possui um clima mais seco, tá? Compreende com seu relevo de montanha, solo pedregoso, então dificultava muito a questão do plantio. Ok? Nós vamos perceber que ela está banhada pelo mar Egeu, então isso vai permitir atividade comercial, né? Lembra que toda vez que tiver mar, nós vamos ter atividade comercial intensa. Tranquilo? A economia, né, voltada para o plantio, subsistência, ele é um pouco mais dificultado por essa questão do relevo. A agricultura vai ser praticada em alguns vales, em costas, tá? Assim, com muita dificuldade, né? Porque imagina você plantar no pé do morro, né? Não era muito legal, né? Então, assim, a atividade de agricultura vai ser bem menos intensa do que a atividade de comércio. Então, nós estamos falando do período que antecede os períodos que nós vamos estudar. Outra questão também que tem que ficar claro é que a Grécia, né, antes das invasões, né, de vários povos de origem ariana, que a gente vai estudar, nós temos que deixar claro que tinha uma comunidade primitiva que vivia na Grécia. Então, nós temos uma comunidade primitiva com o nome de Pelasgo. Vocês vão ver no livro de vocês que esse pessoal vivia nessa Grécia primitiva, que compreende até o período neolítico, que a gente estudou logo no iniciozinho. E aí nós vamos estudar agora vários períodos e vamos estudar também a invasão de outros povos, ok? Então, primeiro momento, nós temos o período pré-homérico, depois nós temos o período homérico. Quem é Homérico, professora? Homérico era um historiador, né, um filósofo, e a gente tem o período que é antes dele e o período depois, durante a vida dele. Então, por isso que é dividido em período pré-homérico, antes de Homero, e período homérico, que é o período que compreende, né, a existência dele e morte. Tranquilo? Depois nós temos o período arcaico, que é chamado de período velho, o período clássico e o período helenístico. Então, nós temos 5 períodos a serem estudados no mundo grego. Um mapinha para localização de vocês, essa região toda compreende a península do Peloponeso, onde que nós temos aqui todo o complexo grego, né? Lógico que aqui tá já depois, né, de todo o avanço das cidades-estados, mas eu quero que vocês prestem atenção bastante na localização de Troia, que é uma cidade que a gente vai falar bastante por causa da Guerra de Troia. Nós vamos falar da ilha de Creta, que também é muito importante para os nossos estudos, porque ela que é a primeira. Os pelasgos viviam nessa região aqui,
tá? Esparta, que é uma cidade também muito importante, cidade guerreira, e Atenas, a cidade onde que nasce a democracia. São as cidades teoricamente mais importantes, tá? As outras têm destaque, mas nós vamos falar mais dessas. Troia, Atenas, Esparta e Ilha de Creta, ok? Então vamos lá para o primeiro período pré-homérico. Compreende do século XX ao século XII a.C., tá? Essa região vai ser povoada pelos esses povos de origem ariana ou indo-europeia, chamada de aqueus, jônio, eólios e dórios. Nós vamos dar destaque, né, para os jônios e os aqueus, que eles eram mais tranquilos, não eram povos tão violentos, e os dórios já são povos violentos. No entanto, que são eles que vão colonizar a cidade-estado mais guerreira que a gente vai ter na região, denominada de Esparta. Vamos ter o processo de formação da civilização cretomicênica, que é aquela ilhazinha. Então, ela é formada pelos aqueus mais os antigos habitantes. Professora, quem é esses antigos habitantes? Os pelasgos, ok? São esses dois grupos que vão formar a civilização cretomicênica. Temos a Guerra de Troia, que, né, o poema escrito denominado Ilíada, que dá a expansão micênica, ou seja, na ilha de Creta, a próxima cidade que eles vão construir, que eles vão fundar, vai ser Troia. Troia vai virar um probleminha aí para as outras cidades e estados que estão começando a crescer, porque ela vai se destacar no campo político e econômico. Ela está com o maior parceiro, que é a civilização cretomicênica, né? Se vocês perceberem no mapa do slide anterior, a gente vê que ela é uma ilha, ou seja, ela é banhada pelo mar, então a atividade econômica comercial ali é intensa, tá? Então, para a história, né, da Guerra de Troia, composta pelo Homero, só um detalhe, Homero era cego, tá? Era um poeta cego, mas ele sabia ler, não, ele sabia escrever, desculpa. E ele escreveu, né, esse poema. O que é a Guerra de Troia? A Guerra de Troia durou 10 anos. Ele era um concurso de beleza. Tinha a Afrodite, que era a deusa do amor, ela queria ganhar o concurso. E Paris era um dos jurados. Aí a Afrodite foi lá, trocou uma ideia com Paris, e virou para ele e falou assim: olha, eu queria que você me desse um voto de confiança. Se você me der um voto de confiança e eu ganhar esse concurso de beleza, eu te dou o amor da mulher mais linda da Grécia. A Helena, né, a famosa Helena de Troia, ela era casada com Menelau, que era o rei de Esparta, né? E aí o Paris, né, o Paris ficou apaixonado pela Helena, né? Falou que ela era uma das mulheres mais lindas, e aí ele fez a gentileza de raptá-la. Né? Então, assim, ele ficou, vamos dizer que ele ficou enfeitiçado pela beleza de Helena. Essa, gente, é a história que a gente conhece em cima de um romance. Mas a questão maior da Guerra de Troia está relacionada à questão comercial. Esparta queria a hegemonia de Troia, ou seja, queria o destaque no campo econômico igual Troia tinha. Só que Esparta era uma sociedade voltada totalmente para o quê? Para a atividade militar. Então, ela não desenvolveu tanto no campo econômico, porque ela ficou preocupada com a atividade militar. E aí, gente, nós vamos ter essa guerra, que é Esparta versus Troia. Troia, infelizmente, perde, ela é toda destruída, né? Porque o Ulisses, que era um dos generais, né, espartanos do Menelau, né, ele teve a ideia do cavalo de Troia. E o cavalo de Troia realmente foi uma sacada muito inteligente, né? Ele mandou esse presente para Troia, falando: olha, não, isso é uma compensação, vamos acabar com a guerra, vamos eliminar isso, né? Nossas diferenças, nós estamos dentro da mesma península, enfim. Deu esse presente de grego,
né? Quando você está todo feliz no seu aniversário, sua tia te dá uma meia. É o presente de grego, por isso que virou nessa frase aí de efeito. Ah, ganhei um presente de grego, que foi o cavalo de Troia. Ali dentro saíram soldados que abriram os portões, entraram o exército espartano entrou e destruiu toda a cidade. Então, não sobrou nada, vamos dizer assim. Troia foi eliminada, teoricamente, né? Saiu aí essa pedrinha no sapato de Esparta, tá? Então, para o contexto romântico, vamos dizer assim, está dentro de Ilíada, escrita por Homero, e temos o contexto econômico, político, comercial, que é voltada para a questão da atividade econômica. Ok, queridos? Continuando ali no ponto 4, nós temos a diáspora grega. Eu falei para vocês que os dórios eram povos violentos. O que significa diáspora? Significa fuga. Ou seja, é a primeira vez que os gregos, né, aqueles que não estavam com a ideia de bater de frente com os dórios, fugiram. Eles foram até para a Itália. Uma parte desse povo grego foi para a Itália. Outro poema também que a gente tem que dar destaque é o poema de Odisseia. Ulisses, ele demorou 10 anos para retornar à sua terra natal, e aí Homero escreveu também um poema mais romântico, vamos dizer assim, por toda a sua trajetória de Ulisses, né? Aí um general do exército muito famoso, um general espartano. No período homérico, né, que compreende o século XII ao século VIII a.C., lembrando, galerinha, que começa do maior para o menor, tá? Porque a gente está falando antes de Cristo, nós estudamos isso no início do ano. Nós vamos ter isolamento da população. Por que tem esse isolamento, professora? Por conta da comunicação, gente. A comunicação era difícil por conta das montanhas. Então, as cidades, estado, elas vão ser o quê? Independentes entre si, tá? Nós vamos ter a liderança de um pater. Quem é o pai? O pater é o pai, é o chefe, é o mais velho daquele grupo, tá? Nós estamos falando de comunidades com mais ou menos 60 pessoas. A formação social deles vão ser os eupátridas, que é o que está no topo da pirâmide, os gorgóis, que são os camponeses, os tetas, que são as pessoas consideradas sem terras, que teoricamente são os marginalizados da sociedade. Ok? Esses tetas também a gente vai ver que eles podem ser comerciantes, pequenos comerciantes, tá? Surgimento das cidades-estados, elas são independentes uma das outras, ou seja, elas não têm uma comunicação, cada uma tem sua política, cada uma tem sua prática econômica, cada uma tem as suas leis, tem a sua vivência, ok? Então, como que funciona aí o sistema, né, do pater, né? Ele é um indivíduo sozinho, né, com seu grupo familiar, que é chamado de genos. Igual eu falei para vocês, quem é o genos, né? O genos vai ser representado pelo grupo familiar. O pai, a mãe, o avô, a tia. Então, vai dar em torno de 12 a 15 pessoas. Aí, eles vão juntando as famílias dos filhos, que os filhos vão casar, né? Vão contrair esposa, aquela coisa toda. Então, vai juntando. Esse grupo chega a ter quase 60 pessoas, que é a frátrio. Então, por quê? Porque os filhos casaram, aquela coisa toda, vai vivendo todo mundo numa comunidade. À medida que os filhos dos filhos vão casando, vai crescendo esse grupo e se torna o quê? Uma tribo. Aí já vai ficando grande, né? Não tem como mais o pater ser a liderança definitiva desse grupo, porque começa agora a ter muito mais pessoas que vão ter que ter... vão ter que ser delegadas, né? Vão ter que ter atividades diferentes. E à medida que vai crescendo essa tribo, vai juntando com a outra tribo, né? Juntando com outras tribos, né? Então, o meu vizinho também tem o mesmo grupo familiar, tem o mesmo gênero, tem o mesmo pátria, tem a mesma tribo. Nós vamos formando o demos, que a união de várias tribos dá origem à cidade-estado. Assim forma a sociedade grega. Nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de algumas milhares de pessoas. Ok, querido? No período arcaico, que é o período velho, né? Que nós estamos aí do século VIII até o século
6 antes de Cristo. Nós vamos dar destaque para duas cidades-estados muito importantes, Atenas e Esparta, tá? Elas eram as maiores cidades, a gente vai ver depois cada uma desfragmentada no slide, pode ficar tranquilo que tá lá as características mais importantes, porque essas duas são as que são mais cobradas em prova, tranquilo? Dentro do período arcaico, nós temos Atenas, que é uma cidade comercial, porque ela está próxima do mar. Ela tem partidos antagônicos. O que é partidos antagônicos? Partidos diferentes. Um que apoia a aristocracia e outro que apoia o povo. Nós vamos aí destacar os legisladores. São muito importantes esses dois irmãos, que é o Drácon e o Sol. Os dois eram irmãos. Eles fizeram as primeiras leis escritas. E é interessante que naquela época eles já tinham a ideia de acabar com a escravidão por dívida, eles queriam a reforma agrária e eles aumentaram a atividade comercial, tá? E criaram também no campo político um regime censitário. O que é o regime censitário? Pessoas com determinada renda poderia participar da atividade política e econômica. O que é interessante, que essas leis que os dois irmãos criaram vai afetar, né, no peito aí a elite, a aristocracia. O povo acha ótimo, mas a elite acha horrível, né? Porque ela começa a perder em terras, em direitos, ok? O Drácon é assassinado, né, por uma articulação idealizada pelos senadores. O Solon, que é o irmão dele, tá vendo que tá ficando sem saída, que a situação tá apertando pro lado dele, manda o seu escravo matar. Ou seja, ele falou que preferia ser morto pela mão do seu escravo do que ser morto pela mão dos senadores. Uai, professor, ele queria acabar com a escravidão e tinha um escravo? Sim. Porque as atividades consideradas dispensáveis, né, vamos dizer, subatividades, elas eram realizadas por escravos, né? Esses escravos, eles eram escravos de conquista. Então, para os dois irmãos, a escravidão por dívida que deveria ser abolida. Ok, querido? No período arcaico também, nós vamos continuar com o Pisistrato. O Pisistrato, a gente pode chamar ele mais de tirânico, mais autoritário, tá? Ele busca, sim, uma política de equilíbrio, ele faz uma série de coisas bacanas, mas só que ele tem um perfil mais imponente, ele é mais autoritário. O Clístenes é o que cai em prova, porque ele que implantou a democracia, né? Ele dá acesso aos cidadãos mais humildes, mais pobres, para estar participando da política, né? E ele passa a designar também uma quantia mensal para alguns políticos estarem exercendo as atividades políticas na Assembleia e no Senado, ok? Queridos, eu vou parar agora para essa aula não ficar muito grande.